Dívida fiscal da empresa. 3 erros que podem fechar o seu negócio. Se a sua empresa tem dívida com a Receita Federal, presta muito atenção no que eu vou te falar agora, porque existem 3 erros que os empresários cometem quando descobrem que tem dívida fiscal. E qualquer um desses 3 erros pode fechar a sua empresa. Sem exagero, eu já vi isso acontecer. Eu sou o Dr. Thomas Nemer, advogado empresarial, e hoje eu vou te mostrar quais são esses erros e o mais importante, como evitar cada um deles. Fica até o final, porque o terceiro erro e o mais comum é também o mais perigoso. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Aqui na TNT Advogados eu traduzo o juridiquês para você empresário entender de verdade o que está acontecendo com o seu negócio. Nos últimos vídeos falamos sobre dívidas bancárias. Hoje a gente entra em um terreno ainda mais sensível, a dívida com o fisco, com a Receita Federal, com o Estado ou com o município. Tudo isso pode levar a sua empresa para o buraco, se você não souber o que fazer. Então, sem enrolação, bora para os 3 erros. Erro 1. Ignorar a dívida. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é o empresário ignorar que tem uma dívida fiscal. Sabe aquela carta da Receita que chega e você coloca em uma gaveta para olhar depois? Aquele e-mail que você não abre, aquela notificação no ECAC que você finge que você não viu? Pois é, isso é o pior que você pode fazer. Por que ignorar é tão perigoso? Porque a dívida fiscal não desaparece, ela cresce e cresce rápido. Os juros correm todo mês. A multa de ofício pode chegar a 75% do valor e pode subir para 150% se for caracterizada a fraude. Mas tem coisa pior ainda. Quando você ignora, a Receita inscreve a sua empresa na dívida ativa da União. E aí vem a execução fiscal. E aí você vê dinheiro saindo da conta da empresa do nada. Vê bens sendo penhorados, vê a sua reputação no mercado destruída. Como evitar esse erro? Simples. Abra todas as comunicações da Receita, olhe o ECAC pelo menos uma vez por mês, e mesmo que você não tenha dinheiro para pagar agora, procure um advogado tributarista imediatamente. Existem caminhos, mas eles dependem de tempo. Quanto mais tempo você demora, menos opções você tem. Erro número 2. Esse é um erro muito frequente que eu vejo os empresários cometerem. O segundo erro, e quase o oposto do primeiro, é o empresário que se desespera e parcela a dívida fiscal sem analisar nada. Talvez você esteja pensando, mas doutor Thomas, parcelar não é o caminho? Calma, depende. O grande erro aqui é assinar o parcelamento sem fazer 2 coisas antes. Primeiro, verificar se a dívida realmente é devida. Sim, você ouviu certo. Muitas dívidas fiscais têm erro de cálculo, têm cobranças indevidas, têm tributos já pagos que aparecem como pendentes, tem créditos da empresa que não foram compensados. Quando você parcela sem revisar, você está confessando que aqui deve aquele valor, e aí depois fica praticamente impossível discutir. A segunda coisa que você precisa avaliar: qual o melhor programa de parcelamento para a sua situação? Existe o parcelamento ordinário, existem os parcelamentos especiais como o Refis, existe a transação tributária, existe o parcelamento simplificado. Cada um tem regras diferentes, cada um tem descontos diferentes em multas e juros. Se você escolher errado, você pode pagar muito mais do que você precisaria. E isso é muito comum, eu vejo isso todo dia. Ou pior, você pode se comprometer com seu fluxo de caixa e quebrar antes mesmo de terminar de pagar, o que seria desastroso. Como evitar esse erro? Antes de assinar qualquer parcelamento, faça uma auditoria da dívida. Número 2, compare todas as opções de parcelamento. Número 3, simule o impacto no seu fluxo de caixa. E faça isso com um advogado tributarista, não faça sozinho não. Erro 3, o mais perigoso. E agora chegamos no terceiro erro, o mais comum. E também o mais perigoso de todos. Misturar pessoa jurídica e pessoa física. Esse daí é complicado. Misturar o patrimônio da empresa com seu patrimônio pessoal, eu sei que você está pensando, mas eu só peguei um dinheiro emprestado da empresa, era só para pagar uma conta pessoal, depois eu devolvo.
eu já ouvi isso centenas de vezes e sempre dá problema. Quando a empresa tem dívida fiscal e o sócio mistura as contas, a Receita Federal pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Em português claro, os bens da empresa e os bens pessoais passam a responder pela dívida. Sua casa, seu carro, sua conta bancária, seus investimentos, tudo isso pode ser penhorado para pagar a dívida com a Receita. E não precisa nem ter fraude comprovada. Basta a Receita demonstrar que houve confusão patrimonial entre a empresa e a sua pessoa física, que você usou a empresa como se fosse seu bolso pessoal. Eu já vi empresários perderem tudo por esse erro. A casa onde a família morava, o carro do filho que tinha acabado de tirar a habilitação, a poupança de uma vida inteira, o investimento. Como evitar esse erro? Número 1, nunca misture as contas empresa e pessoa física. Você é você, a empresa é a empresa. Prolabore e dividendos são a forma legal de girar dinheiro. Nada de pagar conta ali da empresa na pessoa física ou vice-versa. Número 2, tenha contabilidade em dia. Tudo registrado, tudo formalizado. Número 3, se você já misturou no passado, procure um advogado urgentemente para fazer um plano de blindagem patrimonial, dentro da legalidade. Existem caminhos, mas eles precisam ser feitos antes do problema explodir.